Yes, been a long time. Cheguei Olá! cabelado, sem maquiagens, porque é isso aí que o povo quer ver. É, mas aí é porque a Jequiti não patrocinou a gente hoje. É só por isso. Exatamente. Aí no Odeno mandou as make, tudo, entendeu? Então, vai assim Não, mesmo. ó, mas como aqui é a Jussem, você arrasa, tá? Você arrasa sempre, meu amor. Bem-vinda! Aqui. Como pode que a gente nunca fez uma live junto? Me explica. Então, eu vou te explicar a minha razão. É porque eu tinha um telefone bem chinfrim e ele esquentava e ele desligava no meio da live. Então, eu já tentei fazer. Eu fiz uma com o Júnior Silveira que tava super legal. Fez assim, ó, pum, no meio. Então, não deu para continuar. Tá? Foi uma palhaçada, uma patifaria que aconteceu. Mas agora eu tô de volta, marcando com as pessoas. Tô conhecendo bastante gente ao vivo, né? Ao vivo. Legal. Ó, mas a tia do inglês, meninada, eu já estive com ela várias vezes ao vivo. A gente já trocou várias figurinhas, nós fomos a vários eventos. E eu vou contar um negócio pra vocês. Antes de começar a pandemia, nós íamos fazer um evento juntos, uma imersão de um dia inteirinho em São Paulo, só que tivemos que cancelar porque teve a pandemia, então nós não conseguimos fazer. Mas ano que vem, não sei, esse ano ainda, né? Vamos Vamos ver, lá, né? Acho que não. Acho que só ano que vem, viu, Adir? pelo andar da carruagem, só ano que vem. Me conta, o que há de novo no mundo da tia do inglês? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco também de como eu conheci o Adir. Foi muito engraçado, porque eu já conheci o blog dele, né? Na verdade, eu era super novata, assim, na internet, mas eu ficava fuxicando no blog dele, no blog do Denilson, que eu sou super fuxiqueira. Já seguia o Adir, mas eu não o conhecia pessoalmente. E aí, um dia, de repente, eu fui palestrar lá no Brastiço. Eu tô andando pelos corredores, daqui a pouco eu escuto uma pessoa assim. Tia do inglês! Aí eu Te falei, conheço! gente, eu te conheço. Eu falei, nossa, eu tô muito famosa, né? Tem alguém que me conhece. E eu acho que você, Adir, foi a terceira pessoa que me reconheceu na rua, assim, quando começaram a me reconhecer na rua. Foi muito engraçado. A primeira vez foi muito mico, pra te falar a verdade. Foi péssimo a primeira vez que me reconheceram na rua. A pessoa deve ter parado de me seguir naquele momento e falado, né? Ela tem algum problema. Pode Oh, contar, mas pode quem não contar. tem, né? Quem não tem, né? De perto, ninguém é normal. Bom, Ninguém é normal. eu tava indo para esse evento, tava no aeroporto, aí tava checking in my luggage, aí a moça vira para mim e fala assim: você é aquela moça da internet, aquela tia do inglês, né? Aí eu fiz assim, ó. Tipo, eu não sabia o que dizer. E aí eu saí andando. E a mulher deve ter pensado, nossa, que mulher fresca, que mulher besta, né? Se achando que tinha É, seguidores no YouTube. E na verdade eu não estava preparada para aquilo. E isso é uma coisa que eu conto muito nos meus workshops e tudo, né? Quando eu fazia imersão, eu contava muito, para as pessoas entenderem qual é o poder de você ter na manga um small talk meio que rehearsed na sua cabeça. Você tem tem que um pouco ter. disso? Uma abordagem assim que você tem já pronta? Eu viro amigo na hora da pessoa. Falo assim, ah, mentira! Ah, vem aqui, como você chama? Quanto tempo você estuda inglês? E ó, aquela vez que a gente estava no Rio, lá no YouTube Space, eu cheguei no hotel, aquele hotel que a gente foi lá aquela vez, e eu cheguei lá numa sexta-feira de manhã, desgrenhado, tinha um trânsito, tinha uma obra ali perto, demorou um monte, o taxista super mal educado comigo, ok. Eu cheguei lá, o concierge falou assim: é o senhor Adir Ferreira? Eu falei assim: gente, que hotel eficaz, ele nem cheguei lá, já sabe meu nome. Eu falei assim: sim, sou eu mesmo. Ele falou assim: nossa, eu te sigo nas redes. Eu falei assim: para tudo, então vem tirar uma foto comigo. Hoje eu tô super descolada, mas essa primeira vez eu fiquei muito assim. Então, o que que eu faço? Eu já tenho um kit de perguntas, entendeu? Que eu comprei no Mercado Livre por R$ 89,90. E aí eu uso esse meu kit de perguntas. Então, eu sempre pergunto as mesmas coisas. Você vai me encontrar na rua e falar: ah, você é meu sobrinho, que legal, e como é que tá o inglês? Tá estudando? Não tá? Lá, lá, lá. E aí também rola foto e tal. É muito engraçado, né? Esse negócio do ser famosinho no A YouTube. subcelebridade, né? Exatamente. Então, É, eu acho que assim,
Gente, a gente não preparou um super tema, lá, lá, lá. A gente queria interagir com vocês, fazer amizade. Não é Isso, isso? é isso aí. Então, hoje a gente vai responder as perguntas. Então, deixe as perguntas, deixe os comentários, a gente vai tirar dúvida. Só para vocês saberem, gente, eu sei que tem muitos sobrinhos meus aí entrando. Uma das Manda um grandes... oi, sobrinhada. Manda um oi pra gente aí, Manda um ó. oi, gente. Manda um oi. Uma grande especialidade do Adir é a pronúncia. Eu já fiz o curso de pronúncia dele, super recomendo. É maravilhoso, eu amo a pronúncia do Adir. E fala, mudou a minha pronúncia ou não mudou, Adir? Você sabe que você Ah, tá sensacional. As stories com aqueles testes. Eu falei assim, olha, paid off, compensou. Super compensou. Super que legal. compensou. Ó, eu quero hoje, em algum momento, falar sobre mindset para a gente aprender idiomas e qualquer outra habilidade da vida que a gente sabe que a hora que a gente se propõe, se organiza em vários passos ali, a gente consegue fazer o que a gente quiser, aprender o que a gente quiser. É claro, nem eu e nem a tia do inglês, nós não apoiamos inglês em 24 horas, nem influência em 3 meses, essas patifarias todas, tá? Então, nós sabemos que Fórmulas hard work mágicas. é organização, mindset, dedicação, perseverança, erra, corrige, erra de novo, errou terceira vez, tá acontecendo, tá? Então, ok, aluno iniciante, vamos supor que ela era iniciante aqui. Qual seria, assim, nossa, eu quero aprender inglês, eu sigo o Adir, eu sigo a tia do inglês, eu sigo o Paulo Winder, eu sigo a Karina, mas como que eu posso organizar a minha vida? Então tá, primeira coisa que eu falaria assim para esse cara, foca. Foca porque a gente tem hoje um fluxo de conteúdo muito grande na internet e isso pode ser um problema porque acaba virando um ponto de procrastinação e sabotagem. Porque você segue o Adir, aí você segue a Jack, aí você segue a Karina. São todos nossos amigos, tá? A gente não tem nada contra ninguém, não. Eu só tô falando para vocês Eu entenderem, tenho. né? Eu tenho, mas eu prefiro não falar quem. Eu Mas posso enfim. falar quem? Tá, ok, vamos lá. Mas enfim, vamos imaginar que você segue, sei lá, 10, 15 caras. Meu, esses 10, 15 caras vão gerar tanto conteúdo para você, que primeiro, pode ser que você não dê conta de absorver todo aquele conteúdo, pode ser que o conteúdo daquela pessoa não seja relevante para o seu mundo. Então, a primeira coisa, meu, escolhe no máximo, do máximo, do máximo, no mundo ideal, 5. No mundo ideal mesmo, 3 pessoas para você seguir, que você confie e perceba que a metodologia dessa pessoa tem a ver com você. Porque às vezes não é aquela questão eu vou agradar todo mundo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Às vezes você entra lá no vídeo e não vai com a minha cara. Aí segue o Adir. Aí você vai ver, sei lá, a Karina, não vai com a cara dela. Gente, é difícil alguém não ir com a cara da Karina. Mas pode acontecer. Então, a primeira coisa, olha e vê se essa pessoa fala coisas que fazem sentido para você. E aí vai filtrando, essa é a primeira coisa, Di. E eu acho que uma das coisas que você falou já agora há pouco, que eu acho que é muito, muito importante, que as pessoas descartam, é o quanto antes de você sentar para hands-on practice, você precisa se planejar. A parte do planejamento é extremamente importante. Você precisa saber quantos dias da semana você vai estudar, porque é um long-term goal. Não vai acontecer do dia para a noite, não existe fluência em 3 meses. O cara que virar para você e falar assim, olha, você vai ficar fluente em X meses, ele está mentindo para você. Porque ele não te Corre, conhece, ele não sabe corre. quanto você já tem de vocabulário base, ele não te conhece dentro de uma sala de aula para saber isso. Né? Então, tem gente que demora 3 meses para aprender, que não é o jogo, geralmente. Mas tem gente que aprende em tempo muito recorde mesmo. E tem gente que demora mais de ano para aprender. Então, se você precisa se organizar para fazer algo a longo prazo e saber que você não vai ter um instant gratification. Não vai ser todo dia que você vai se sentir maravilhoso, que você está performando, ainda mais se você estiver começando, né, Adília? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é muito relevante. Você também fala outros idiomas como eu, além do inglês. Qual foi a ordem de aprendizado? E você usou os mesmos tools? Como foi o teu aprendizado dos outros idiomas?
você seguiu a mesma ordem do inglês? Como é que foi isso para você? Então, antes eu quero mandar um abraço pro João, lá do Sul, que é o Inglês com o João. Tem um conteúdo super legal também, tá aqui conversando com a gente. João, um abraço, viu? Um beijo para você, João. Então, o inglês eu aprendi. Na verdade, a minha primeira língua estrangeira foi o catalão, que se fala na Catalunha. Ninguém sabe disso. Nossa senhora, mas por que que tu foi fazer? Tu foi para lá? Não, porque eu tinha vizinhos imigrantes lá nos anos 70. Pronto, já faz umas continhas aí, tá? Não faço E, conta. e aí eu ficava muito na casa deles. Então eu tenho listening do catalão muito bom lá de trás, né? E eu entendia tudo. E aí eu fui para Barcelona a primeira vez 3 anos atrás. Olha só. Porque eu nunca tinha isso aqui. E assim, mas ali eu ia em lugares de Mas turista. lembrava ainda de alguma coisa? Então, eu achava que não, tá? Até que eu fui numa festa de escola de criança do filho de um amigo meu argentino que mora lá. Vamos lá, você quer ir? Quero. Eu quero ter todas as experiências que eu tô aqui. Fiquei 11 dias lá. E aí, era tudo em catalão. Eu falei assim, gente, não entendo nada, né? A diretora falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E uma hora teve um sorteio que eu não sabia qual que era o prêmio. E eu ganhei. E eu entendi que era 98, 98. Eu falei assim, sou eu. Eu falei assim, eu entendi que é o número. Aí o prêmio era um lanche. Era um pão com presunto e queijo, mas era um jamón Tá espanhol, bom, era um olha queijo só. manchego. Tipo assim, aqui eu custaria 80 conto aquele lanche, hoje, né? Que legal, que legal. Então foi isso. Aí o inglês, ele veio. Eu falei isso ontem, que ele veio meio por não. Eu não sei como é que veio assim. Lá em 85 tinha aquela música We Are the World, né? E aí chegou pra mim um encartezinho de uma loja de bugiganga aqui que tinha letra e tradução, que era o boom da época, né? Isso aqui. E eu peguei aquilo na mão. Eu falei assim, gente, é uma outra língua, mas tem uma tradução aqui, então é diferente e tal, enfim. E aí a minha mãe tinha um amigo padre, que já morreu, inclusive, que me deu uma coleção de dicionário, daqueles desse tamanhozão, e um curso de inglês em disco, em LP, em long play. Eu nem sei o que é isso, não tá falando Eu de. sei que eu tenho até hoje, no caso, tá? Luciano, então, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, e eu estudava com um livro de adulto. Né? Assim, mas era um livro bem antigão, lá dos anos 70 e tal. Mas foi pelo autodidatismo mesmo. Foi. Escuta mais um pouco e vai, e não sei o quê. E aí eu entrei na quinta série, eu sou da quinta série, tá? Aí teve inglês, mas eu já sabia tudo aqueles negócios, né? A professora suava comigo, porque eu era arrogantezinho, eu falo isso, né? A juventude deixa a gente arrogante. Arrogante, Adolescência, sim. enfim. E aí aos 14 anos eu fui para uma escola de inglês. Aí eu fiz um placement test. Aí eu fui para o nível 3. Aí fiquei um mês. Fiz outro e fui para o nível 6. Já, então assim, fiz tudo o negócio. E aí, nesse meio tempo, eu iniciei o francês com o curso da TV Cultura. Ah, bonitinho. TV Cultura. E a minha mãe mandou um cheque para a TV Cultura para comprar apostila para mim. Olha que eu lembro disso aí até hoje, Olha, né? gente, como nós somos antigos, hein? Antigos. E assim, mas aí assim, você não tinha muito recurso para tirar dúvida, era um curso mais intuitivo, então tem muita coisa. Aí eu peguei e desencanei, né? Desencanei. No ensino médio eu tinha um amigo chileno, um grande amigo meu, que Minha tinha mamãe uma é casa chilena. bilíngue. Mira eso. Mira, ay, mira que linda essa. Pero que chido. Ó, a minha língua afetiva é o espanhol. Sério, é porque você gosta de cantar em espanhol, não é, Adir? Eu falo com criança, com animal, tudo em espanhol. Não existe maneira. É Eu mesmo. não consigo. Eu não consigo assim. Ai, pero que neném mais lindo. Bem, depois é uma loucura. É uma loucura. É porque é um idioma gostoso na boca, ele é gostoso de falar. É, Eu confesso pra vai, você que eu não gostava, sabia? Quando eu era pequena, e foi o meu primeiro, segundo idioma, foi o
o chileno, foi o espanhol, porque a minha mãe me levava para o Chile, mas eu não sabia que era um segundo idioma. Eu sabia que na casa do vovô falava daquele jeito. Então, quando a gente ia para casa do vovô, tinha que falar daquele jeito, com aquele sotaque, com o acento, né? E aquela cantadinha fofa que tem no espanhol. Mas eu não gostava, não. Eu achava esquisito. E aí eu voltava toda confusa. Mamãe, como você disse aqui? É guardanapo ou servilleta? E eu me confundia muito nas palavras, né? Mas a minha mãe não costumava falar muito espanhol. Ela falava mais inglês comigo em casa. E aí, depois que eu comecei a dar aula de espanhol, eu me apaixonei. Me apaixonei loucamente, achei lindo. Minhas músicas preferidas são músicas latinas. Eu sei. Eu sei, meu amor. My favorite ones. Quando eu comecei nessa onda aí de escutar músicas latinas, trouxe uma memória afetiva muito grande da minha infância para mim. E aí eu passei a ficar, tipo, mais apaixonada mesmo pelo espanhol. E aí, fazia muito tempo que eu não praticava, né? Depois que começou esse boom do reggaeton. E eu comecei a perceber o quanto ainda tinha do espanhol, né? Que é diferente do italiano para mim, que eu aprendi com 15 anos. Então eu já era mais velha, eu já era mais consciente, não estava navegando nas ondas teta ainda, né? E o espanhol foi muito mais, fixou muito mais para mim, porque eu vivenciei ele, do que o italiano em específico. O meu italiano, eu falo, hoje eu consigo arranhar algumas frases, eu consigo ler bem, muito bem italiano, entendo muito bem, mas se eu tivesse que ir para a Itália, eu ia ter que dar um grau aqui bem louco para poder chegar lá e dar, né, me virar. É verdade. É verdade. E aí, assim, tomando a história, eu fiquei apaixonado porque tinha uma família bilíngue. Então, que na escola, eles, né, ele e o irmão falavam português sem sotaque nenhum. E acho que ao chegar em casa, a chave virava. Eles viravam chilenos. Chilenos. E eu era, assim, enlouquecido por aquilo. E aí eu fui estudar concurso de idiomas Globo. Um montão de livro que eu peguei emprestado com fita cassete de uma moça que fazia inglês comigo, na época, Débora, que eu nem sei por onde anda. Aqui, ela me prestou, estudei aquilo rapidinho. Tudo bem, estudei rapidinho e papapá. Aí eu fui dar aula numa escola, que eu não vou fazer propaganda de escola nenhuma aqui não, tá? Porque ninguém tá me pagando pra fazer propaganda de escola. Aquelas tá? escolas que a gente não gosta, brincadeira. Isso, tchau, né? Aquelas lá que vocês sabem. Isso, aquelas lá, ok. E aí... Eu já manjava muito de inglês, mas e eu era arrogante. Aí o que aconteceu? Eu tive que estudar inglês, né? Estudar gramática para ensinar essas coisas. No meio do segundo ano, eu tinha 18 anos nessa época, né? A professora de espanhol casou e mudou de cidade. De uma hora para outra. De uma hora para outra. E aí falou assim... Adir, nós temos 4 turmas de espanhol. Você quer pegar? E eu falei assim, ó, quero. Eu não pensei meio segundo. Menina, eu nunca estudei tanto na minha vida porque eu era uma fraude, inclusive. Né? Eu tenho dó daqueles meus alunos lá atrás. Eu tenho dó. Eu quero indenizar aquele pessoal de alguma forma. Até porque o espanhol ele é muito fácil de você dar uma inventadinha, de falar um sorvete de moriando. É o information, né? É o information. E eu falei assim, não, eu vou estudar. E eu liguei na Dizal, que é uma livraria, e falei assim, olha, eu preciso de livros desse tratado de gramática, não sei o quê. Comprei uma porrada de livro. Eu falei assim, agora vai. E não tinha internet não, viu, nenê? Era fita cassete. Era Dizal e SBS, meu filho. A gente só consumia esse negócio. Exatamente. E, ó, pai, você gasta um dinheiro, não sei o quê. Aí, eu fiz um ano, assim, de teste nessa escola. Gente, desculpa você que foi meu aluno nessa época, tá? Eu peço desculpa publicamente agora, tá? Eu não sabia o que eu estava fazendo mesmo, ok? E aí, uma outra escola de uma outra cidade aqui vizinha falou assim, olha, nós soubemos que você é um ótimo professor de espanhol. Eu falei assim, gente, quem está falando isso? Quem diabo está falando isso? Quem está falando desse negócio? Eu falei assim, não sei o que, ó, nós temos 4 turmas à noite, né? Acaba 11 horas, assim, mas é X o salário
e tem a carona de ida e de vinda. Eu falei assim, Tá. vou gastar dinheiro pra ir nem pra vir, tinha carona e tal, isso aqui. Eu falei assim, topo. E E aí aí, foi. aí a porra ficou séria. Eu falei assim, gente, eu tenho um monte de gente na minha mão agora, eu preciso, entendeu? E aí eu fui me instruir na cultura, ler mais coisas, Uhum. livros originais da Isabel Allende, Garcia Marques, os clássicos, né? E aí foi. E no outro ano, uma escola regular daqui, particular, ó, vem, eu fui. Aí uma época eu dava mais aula de espanhol do que inglês. E aí depois a gente já tem que fazer uma decisão. Eu tive que uma época da minha vida fazer uma decisão, né? Que foi eu vou. A minha língua afetiva é inglês, certamente. Assim, eu tenho certeza absoluta que eu tenho algum ancestral inglês aí no meu sangue. Porque sempre foi assim, desde pequenininha eu sempre fui apaixonada. Mas quando eu comecei a dar aula de espanhol, eu me apaixonei muito pelo espanhol. Eu fiz as minhas apostilas, eu fui pegar o Miguel de Cervantes e fui estudar profundamente. E eu vou te falar, deu acho que mais trabalho do que o inglês, Adir, porque Nossa, bem como a mais gramática espanhola é difícil, é muito difícil. E muitos cognatos, né? Aquela coisa toda. Os falsos amigos, que tem muito. E aí você tem muito regionalismo, o espanhol latino, é o espanhol da Espanha, né? E aí eu fiquei acho que uns 5 ou 6 anos dando aula de espanhol, e teve época que eu dava mais aula de espanhol mesmo do que de inglês. Mas aí eu falei, bom, eu preciso focar em um trem só, porque não dá, eu não tava dando conta, eu tava dando 13, 14 horas de aula por dia, eu tava loucaça, né? Eu tava achando que eu ia sair na Forbes Under 30 e não rolou. not a chance, not a chance. Aí eu falei, não, vou largar esse negócio do espanhol e acabei deixando pra lá. Por isso que eu te falei que eu fiquei um tempo sem praticar. E aí, quando começou o boom dos reggaetons, que eu fiquei apaixonada, eu percebi o quanto eu ainda tinha muito de espanhol. Inclusive, recentemente, eu dei até algumas aulas pro meu marido. A gente pegou uma série para ver e aí a gente fazia aula junto, era super legal. Então, aí eu percebi que eu ainda mando. Mas eu acho que é muito por essa questão de ter aprendido na primeira infância, né? Então, Hum, para mim, entendi. tem muita coisa no inconsciente ainda, né? Então, papais e mamães, se vocês estiverem assistindo, aproveitem até os 7 anos, dos 0 a 7 anos, para ensinar idiomas para os seus filhos, porque isso vai ajudar muito eles a fixarem isso para o resto da vida. E eu Adir, se lembrei de uma você história agora. Vai. Conta, conta. Não, eu ia te fazer uma Tá. pergunta. Se você fosse começar um outro idioma do zero, qual idioma seria e como que você ia se organizar para estudar? Ok, eu aprenderia o idioma tipo holandês, norueguês, algo que é bem diferente do que eu já sei, porque né, eu tenho já um guia, então vamos supor, né, assim, né, até o alemão eu já me viro bem, eu leio, escuto, tudo tranquilo. Agora o norueguês eu nunca tive contato na cadência, no ritmo e tal. Aí, o que eu ia fazer? Eu tenho um livro, um Teach Yourself, Norwegian, Aham, ok? tá. Uma gramática, Para alright? consultar. Isso, uma gramática. E eu ia ter um reader, né? Que é um livrinho fácil. Então, eu ia fazer vocabulário, assim, mas sem pressa nenhuma. Eu ia escrever à mão mesmo, né? Escrever à mão bonitinho Amo, e amo. repetir, 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 só passar para o seguinte quando eu tiver dominado aquilo ali. Aí, achando que eu já tô bom, eu vou e reviso. Bom, isso mesmo, adoro. Revisões passadas são excelentes, maravilhosas. Acho que todos os métodos precisam, é necessário. E também tem muito isso. Ontem eu estava dando uma live, Adir, sobre listening. E uma das coisas que eu percebo muito que as pessoas descartam é o quanto a repetição é importante para apurar o seu listening. Então aí, às vezes, o cara fica loucão, ele baixa um monte de aplicativo de rádio e começa a escutar umas coisas super nonsense, que ele não faz sentido nenhum para ele. E, tipo, nada de repetição. Cada dia ele escuta uma coisa diferente, aí ele fica com aquela sensação de, nossa, que bosta, eu não tô entendendo nada. Então, eu acho que isso pode até te prejudicar, porque vai mexer com uma coisa muito importante, que é a sua autoconfiança
sua autoestima. Então, quando você se sente incompetente ou burro, é uma barreira não é uma barreira intelectual, é uma barreira emocional mesmo. Então, o que, que vai acontecer? It doesn't feel good to feel stupid, né? Yeah. Você vai acabar desistindo, né? Então, uma das coisas que eu falo muito é essa questão da repetição, tanto para você fixar vocabulário, quanto para você apurar o seu listening, né? É extremamente importante fazer essas revisões, mesmo quando você acha que está dominando, né? Tem aquela frase famosa que eu amo muito, que eu não sei nem de quem é, não sei se é do Will Smith, mas se não for, eu tô falando besteira aqui, mas whatever. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Então, o trabalho duro, não, ele vence o talento. Então, não adianta você ter talento, eu já tô bom, se você não insiste naquilo para ficar bom. O Neymar chegou onde chegou, não porque ele era mega talentoso, mas porque ele, além de ser talentoso, ele também malhava, ele também chegava lá junto e estava ali treinando. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas entendam que vai ter que ter o tempo da revisão, vai ter que ter o tempo das consultas, e que mesmo quando você chegar a achar que você está dominando o trem, aí, de repente, é o momento, né, de ir até a Noruega testar se o negócio funcionou. Então, sabe o que eu acho que muita gente acha, inclusive? Que agora você tem o mundo na sua mão aqui, né? Você tem o mundo na sua mão, você pode fazer o que você quiser. Só que ele vai na inocência ou na arrogância, não sei, depende de cada um. Ele, eu vou escutar um podcast de business porque eu sou empresário. Só que ele não está no nível ali. Então vai perder um tempo lascado. Você tem que escutar coisas que estão no seu nível, um pouquinho mais difícil para te desafiar. Aí, ok, não sei isso aqui ainda, volta lá atrás, vai no TED Talk, vai com legenda em português, depois você volta. Não precisa ter 1 milhão de recursos, você pode ter um recurso que você pode dar dias aquilo ali. 15 minutos de áudio original, autêntico, mas rende um monte. Pensa num exercício de shadowing, que você vai fazer. Às vezes 1 minuto de texto dá 1 hora de exercício. E é insistência, né? Explica pra gente o que é shadowing, para as pessoas que não sabem o que é shadowing. Shadowing é um exercício muito, muito maravilhoso, que eu amo de paixão, mas eu acho que ele funciona mais com pessoas como eu e você, que são um pouco OCD, sabe? Pessoa que gosta de ver coisa repetida, fazer coisa repetida, blá, blá, blá. Eu sou um pouco OCD para idiomas. Então, o shadowing, na verdade, é uma técnica para você fazer... Não é uma repetição, é você meio que dar uma memorizada naquele texto e aí vai falando junto com a pessoa para você ganhar ritmo e principalmente aquela musicalidade do inglês. Sabe quando você pega uma criança e fala assim, imita aí a mamãe falando inglês, aí a criança faz... Por que ela tem aquilo é um registro auditivo para ela sabe a musicalidade que tem, né? Então o shadowing vai fazer você ganhar muito esse ritmo na sua cabeça, no seu ouvido, você vai escutar aquela musicalidade, além de que eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas desconsideram, Adir, é o quanto falar qualquer idioma depende muito de um trabalho muscular também. É muscular e respiratório, porque você respira diferente quando fala inglês, você fala diferente com uma... eu estava fazendo aula, fiz aula de canto um tempo, não canto que nem você, que você é maravilhoso cantando, mas eu fiz aula de canto para não perder mais a voz ao dar aula, naquela época que eu estava loucona, dando muita aula. E a minha professora me dizia que a gente muda até uma 8ª acima quando a gente está falando inglês, por conta da quantidade de ar que a gente precisa para falar inglês. Então, uma das coisas mais importantes é fazer práticas em voz alta. E isso você pode fazer em qualquer lugar do mundo, porque as pessoas acham que tem que viajar, que tem que morar fora. Você pode ficar fluente em qualquer lugar do mundo. Você pode ficar fluente na China, você pode ficar fluente na Rússia, né? Ou dentro da sala da sua casa aí. Não, é isso mesmo. Eu acho que o que falta... não é o que falta. As pessoas estão mal acostumadas com muita promessa de coisa muito fácil. E pronto, ao Neymar. Quantas embaixadinhas ele fez? Quantos treinos? Quantos dias ele acordou cedo? Quanto tempo ele ficou sem comer XYZ? Nem assim, enfim, é um esforço. E aí o nosso, como linguista, é um esforço diário, porque nós funcionamos em português. O dia inteiro nós moramos no Brasil.
Então nós não vamos à padaria em inglês, nós temos que nos montar, assim, ó, agora eu vou estudar isso, eu vou me esforçar a lembrar como que é porta, ok? Como que é maçaneta, como é que é, enfim, né? Depende do seu nível. E aí, esse esforço que é necessário, né? É necessário, mas a galera fala assim, ai não, eu vou no Duolingo, que é legal, o que é super legal para vocabulário, porém é inteligência artificial, né? Não é alguém que te Exatamente. explica nada. Você clica lá no bonitinho e faz um eu, não, ok? E eu acho que assim, eu gosto muito do Duolingo, eu sempre falo assim, ó, é um complemento, não é um método, né? Então, assim, Uhum. o que que vai acontecer? Muitas vezes quando você está dentro do livro, ou aplicativos com inteligência artificial como esse que você falou, você acaba aprendendo muita coisa de caixinha. E aí eu falo que teve uma pessoa que estava falando aqui, que escreveu, Hum, que falou assim: ah, eu estudei inglês durante 10 anos e quando eu fui para os Estados Unidos eu descobri que eu não sabia porra nenhuma. Gente, essa é a minha história, story of my life. Foi exatamente isso. Eu tinha 2 certificações internacionais quando eu fui para os Estados Unidos na primeira vez. E quando eu cheguei lá, no primeiro, eu pedi um cheeseburger. Can I have a cheeseburger? E a mulher virou para mim e falou assim: e eu falei, hã? Tipo, porque eu tava esperando de verdade, não é brincadeira. Eu tava esperando que ela ia falar assim: Would you like to have some lettuce and tomato on your mayonnaise and cheeseburger salad? Eu tava esperando que ela ia montar uma frase super. E aí eu ia falar: assim, Yes, please, I would like to have lettuce. Entendeu? Eu tava achando que o negócio era um negócio mega estruturado. Quando de repente a mulher vira pra mim e fala: Yes, ma'am, is there a go? E eu. What the fuck, né? Tipo assim, cadê aquele inglês todo que eu sabia? Né? Me disseram que com aquelas certificações eu ia poder me virar no mundo inteiro. Então, acho que é muito legal as pessoas também começarem a prestar atenção que o aprendizado, ele também tem que sair um pouquinho da caixinha. Você tem que ter, por exemplo, um livro de gramática consultiva, mas isso não significa que você só vai usar aquelas estruturas que estão lá. Você precisa pelo amor. atualizar nas expressões, né? Não vai ser sempre a forma culta que você vai usar, assim como a gente não usa a forma culta em português o tempo inteiro, né? Então a gente tem que ter muito essa noção de o que se fala, como se fala e se também não mudou alguma coisa. Porque eu e você, por exemplo, aprendemos inglês nos anos 80, né? Uhum. Então muita coisa que a gente dizia nos anos 80 em português já não se diz mais. Em inglês não vai ser diferente disso, né? Exatamente. E ó, tem uma história que eu já era professor velho de sala de aula e eu fui para os Estados Unidos, né? E eu fui me encontrar com um cara que era amigo meu de internet, que era o Frank Florida, que ele tinha um método aí, ok? Ele era alemão e tal, ele tinha morado lá. Por acaso ele vinha do evento do Jeff Walker e Olha, São Francisco, não sei o que, foi aí que ele me iniciou no marketing, ok? Tá, vamos lá. E eu sou deficiente físico, para quem não sabe, né? Eu uso a muletinha e tal. E eu falei assim, bom, eu tinha o dinheiro pro táxi, né? Que eu não vou ficar andando, né? Long distances, enfim. até porque lá eles também não estão preparados para wheelchair nem nada disso, É né? assim, né? É assim. Aí, esse Frank falou assim, vamos tomar uma cerveja lá na Golden Gate Bridge. Eu falei assim, vamos chamar um táxi. Não tinha Uber na época, tá? Ó, tempo Tá. atrás. Faz muito tempo. Faz um tempo, não, faz muito tempo. Ele falou assim: imagina, aqui virando, a gente passou, tem um ônibus, né, o ônibus abaixa, e realmente abaixa, você consegue entrar tranquilo. Eu falei, então vamos lá, já estou aqui, eu vou me aventurar, né? Eu entrei, aquele monte de gente asiática, né? Aquele monte, não sei o que, tinha eu e ele só ali, e eu inventei de perguntar pro motorista que eu estava perto, onde a gente descia. Aí eu disse, where do we get off? O cara falou assim, ó. Eu falei assim, gente, eu nunca mais vou descer desse ônibus, porque eu não entendi. Eu vou parar na garagem da prefeitura. Eu não Eu entendi. tô falando com a. Eu tô falando com a mãe do Charlie Brown. Sabe quando a mãe do Charlie Brown apareceu no desenho? Que ela fala... Exatamente, o mesmo sentimento. Aí, ainda bem
Isso o Frank achando que eu tinha compreendido. Eu falei assim, tudo bem, eu vou dar um truque aqui, né? E aí o cara falou assim, ó, Sir, it's you. Eu falei assim, que bom que ele me avisou. Então foi o Que seguinte, então maravilha, né? eu falei assim, ó, eu não entendi nada que ele me falou, mas nada com força. Eu falei assim, ok. E eu falei assim, gente do céu, e agora onde eu vou? Nós vamos lá pro Chinatown, lá embaixo, né? Outro canto. E não dá um E eu, desespero, dá um desespero. Você fala, eu vou te contar uma história que vai nessa linha aí. Quando eu cheguei nessa mesma viagem, eu já era professora de inglês, porque eu comecei com 16 anos a dar aula. Mas é lógico, não era, né? Não tinha o know-how que eu tenho hoje e tal. Então, foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Quando eu cheguei com um voo atrasado, eu tinha uma conexão. E uma prima minha estava me esperando em Orlando. E eu desci em Miami. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu preciso avisar minha prima que eu tô atrasada, pra ela não ir para o aeroporto ainda. Aí peguei no telefone e falei, eu já tinha passado pela liçãozinha do collect call, já sei fazer um collect call. Tô ótima, né? Vou brilhar. Já chamei na brilhagem, já peguei o telefone, já... Uhul! Can I have a collect call to Orlando, please? Mentira que eu não tinha esse accent, tá? Que eu aprendi essas pronúncias lindas com o Adir. Mas eu falei bem, can I have? E aí fui, e a mulher respondeu assim... Eu acho que ela tava falando árabe, certamente era algum idioma que eu nunca vi na minha vida. Meu, aí eu bati o telefone e comecei a respira, Marcela, tá tudo bem. Você é professora de inglês, vai dar certo, tá tudo certo. Peguei de novo no gancho e falei, can I have a collect call to Orlando, please? E aí a mulher falou de novo no trem, que eu não entendi, mas eu não entendia nada. Era tipo a era a mulher mesma lazareta, né, que tava lá. Que ódio. desgraçada. Desliguei. Meu, e comecei a chorar. Sabe aquele filme O Terminal? Fui eu que escrevi aquela história. Você era o Tom Porque, meu Hanks? filho, eu me Era o Tom via no Hanks. aeroporto com aquelas malas andando e eu falava, eu vou ficar presa no aeroporto a minha viagem inteira. Eu não tenho ninguém para me buscar. Eu só chorava, a minha vida era chorar. Eu chorava tanto que as pessoas tiravam lencinho e me davam. Era, tipo, humilhante. Até que É chegou uma foda. brasileira. Finalmente chegou uma brasileira e falou: Você precisa de ajuda? Você é brasileira, por favor, me ajuda. Eu preciso fazer uma ligação. Eu acho que ela deve ter pensado: Nossa, morreu um parente dessa mulher, né? Rolou um óbito na família, né? E a gente tem Rolou... essa imagem mesmo de que, tipo, não vai conseguir resolver o problema. E eu penso também assim, sabe, Adir? Eu acho que a gente tem que entender que no nosso caminhar de aprendizado, na nossa jornada, a gente não vai falar tudo certo. E não vai ser na primeira interação que você vai falar tudo bem, ok, foi ótimo. Até porque se você for esse tipo de pessoa, eu não quero nem ser seu amigo, porque você não é normal, você é chato, não tem história para contar. O legal é a gente ir lá, pagar mico, entendeu? E através dessas coisas a gente aprende e entende também aonde estão os nossos pontos de limite. Às vezes chega ali e você fala assim, pô, o meu listening não tá bom. Eu preciso trabalhar o meu listening porque quando chegou na hora do vamos ver eu não consegui entender. Então, às vezes, essa situação que poderia ser catastrófica, né? Deixa o ego de lado. Você não precisa acertar sempre, você não precisa ser melhor do que ninguém. Chega lá e olha para aquilo como uma situação de aprendizado. Né? E fala, pô, isso aqui eu preciso melhorar meu listening, eu preciso melhorar minha pronúncia, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, eu não falo as frases com naturalidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa para as pessoas terem em mente. Essas situações são para você se divertir, porque se você não se divertir com si mesmo, quem é que vai se divertir? Não é mesmo? É. Né? E, meu, não procurem a perfeição. Procurar a perfeição é procurar tristeza e sofrimento e frustration, né? Procure se aperfeiçoar sempre. E isso vai fazer o jogo virar para você, né? Eu digo assim, há muitos alunos, muitos estudantes que falam que são bem rebuscados em português, eles querem ser a mesma coisa em inglês no nível básico. Assim, ó, make it simple. Make it simple. Menos é mais. Então, assim, não é eu associei. Não fala associei, não. Fala juntei, fala tava junto. Entendeu? Aí depois você pode expandir o seu associar, né? Ó, antes que eu me esqueça, que eu esqueci de falar isso aqui, eu tô tão entretido com as nossas conversas aqui. Se você é seguidor da Tia do Inglês e tá nessa live aqui, eu vou te dar um presente hoje, ok? Você tem que fazer duas coisas só.
Você vai me seguir, por favor. Não te pedi nada até agora. 5 que você pode seguir, tá, gente? Tá. Se você tá E seguindo mais que 5, já desliga, já tira um a mais para poder seguir o Adilson. isso, não tira aquele lá, sabe aquele lá que a gente tava Esse falando mesmo, mal? sabem quem é? Aquele mês, você tira aquele lá, tá? E ó, você me segue. Aí, depois que me seguir, me manda uma DM falando assim, ó, eu estava na live com a tia do inglês e eu quero o meu e-book. É o e-book Fluente para Sempre, que é um e-book com 18 dicas em português para você estudar sozinho, em casa. São dicas práticas, nada milagroso, nada que, nada que você vai... Não é pai de santo, Adir, não, gente, tá? Não. E ó, não precisa deixar o WhatsApp, nem e-mail, nem nada. Eu vou te mandar um link direto pro PDF. Legal. Ok? De agradecimento pela sua presença aqui hoje. Agradecendo de novo a Marcela, a tia do inglês, que é um arraso, é um sucesso. A gente se joga quando a gente tá junto, a gente já fez